Glória a Deus. Bom demais. Você trouxe a sua Bíblia? Trouxe mesmo? Amém. Os crentes, hein? Vamos então abrir no texto de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 21. Deus me deu uma palavra para a tua vida hoje, amém? Quantos crê? Amém. Uma palavra para o início do seu ano de 2025. O 2025 está logo ali, irmãos. E Deus tem uma palavra para o nosso coração através desse texto, onde nós vamos encontrar princípios da parte de Deus para o nosso coração, para esses dias que estão por vir. João capítulo de número 21, versículo de número 1, vai narrar a ressurreição do Senhor. Aqui é a oitava aparição, ainda que o texto vai dizer a terceira, mas é a oitava, se você fizer uma conta das aparições, foram 12. 12 aparições o Evangelho registra, que o nosso Senhor, após a sua ressurreição, no espaço de 40 dias, apareceu aos discípulos. O texto diz assim, 21:1 de João: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estando juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se manifestou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela quantidade dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. São detalhes da palavra de Deus, né? 153 grandes peixes e a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. O que Jesus disse a eles, irmãos? Guarda isso. É o primeiro convite do Senhor. Vinde e comei. Nesse texto. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. O versículo de número 15 diz assim: depois de terem jantado. Então perceba que Jesus aparece pela manhã, prepara o café da manhã para eles, o dia se passa, eles jantam junto. Depois de terem jantado, Jesus fala com Pedro e diz assim para Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus faz essa pergunta por mais 2 vezes, e ele diz: apacenta as minhas ovelhas, e apacenta as minhas ovelhas. No versículo de número 19, vai para lá, versículo 19. O texto vai dizer assim: e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Dito isto, disse-lhe: segue-me. Este é o segundo convite do Senhor. Então o primeiro convite é: vinde comer.
O segundo convite é: segue-me. Podemos dizer juntos? O primeiro convite: vinde comer. O segundo convite: vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pelo momento de adoração, a entrega das nossas contribuições ao Senhor. Pedimos que o Senhor fale o nosso coração nessa noite. Nós precisamos de uma palavra, nós precisamos de uma direção. Nós precisamos que o Senhor ilumine os nossos passos para 2025. Nos dá do teu Espírito nesta noite, que essa palavra seja frutífera em cada coração, em nome de Jesus. 2025 está chegando. Para alguns será mais um ano, para outros uma nova oportunidade. O que você espera? Talvez alguns falem assim: pastor, já foi o tempo que eu ficava esperando grandes coisas dos anos que estão por vir. Agora tá tudo normal, nem Réveillon mais eu comemoro direito. Mas o que você espera em Deus para o ano que vem? Não em economia, não em política, não em coisas humanas, mas em Deus. O que você espera? Alguns vão dizer: vai ser uma nova oportunidade. Outros, uma nova oportunidade de recomeçar, ou de fazer melhor. Você vai fazer uma retrospectiva de como foi o seu ano e vai dizer: eu vou fazer melhor. Alguns vão pensar em fazer melhor na saúde, outros vão pensar em fazer melhor dentro de casa, a reforma, a atenção para algumas coisas que passaram desapercebidas. Então, nós temos sim uma expectativa. Mas alguém aqui pode ser grato por 2024? Amém? Alguém pode ser grato porque está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo, por quê? Vocês não leram o restante do versículo, né? Põe o texto aí, Rafa, para nós. 1 Tessalonicenses 5. Aí vocês me ajudam, né? Vamos lá. Em tudo. Por que nós temos que dar graças? As versões diferentes aí, ó. 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, por quê? Então é vontade de Deus que você agradeça pelo ano de 2024. Vou te dar um minuto aí para você agradecer, amém? Vamos aplaudir Jesus por 2024? Deixa eu dizer uma coisa, talvez essa gratidão seja a oportunidade de coisas que vão acontecer. Amém? O nível da tua gratidão hoje é o nível daquilo que você pode receber amanhã. Glória a Deus. Então nós podemos ser gratos por 2024. Temos todos uma expectativa. O Senhor tem algo para nos dizer através desse texto. Você fala: meu Deus, o quê? Que Ele fará algo novo de novo. Que Ele fará algo novo de novo. O texto nos ensina que Jesus estava ressuscitado já. Os discípulos estavam desesperançosos. Por quê? Porque aquele que havia feito tantas coisas, criado tanta expectativa nos corações, havia morrido de forma repentina, de forma desleal, de forma que eles não compreenderam, de forma brutal. Foi um choque para os discípulos a morte de Jesus. Pedro acaba o seu ano um pouco frustrado, e volta a fazer aquilo que ele sabia fazer. Ele volta a fazer porque ele percebe que tudo que ele viveu foi bom, foi uma boa estação. Foram 3 anos e meio de muita intensidade. Jesus ia para cá, ia para lá, a agenda de Jesus era uma loucura. Mas aquilo se acaba repentinamente. Há uma frustração, mas há um sentimento também de gratidão. E o que? Vou voltar a fazer. Talvez você está aqui e você considera que 2024 foi um ano de aprendizado. Coisas mudaram na sua vida. Mas como Pedro,
aquele que foi o autor de tantas coisas na sua vida, você olha e fala que algumas coisas você não conseguiu viver. Algumas coisas você não conseguiu experimentar daquilo que Deus prometeu para a tua vida. E Pedro talvez nos dá essa ideia quando ele volta a pescar, porque ele volta para a vida normal, a vida da qual o Senhor havia o chamado e disse para ele: vou fazer de você pescador agora de homens. Você concorda comigo que Pedro precisava de um renovo? Sim, ele precisava de uma experiência, de um renovo com Deus, porque ele havia voltado àquilo que Jesus tinha tirado ele. Talvez alguns de nós nesse ano tivemos a mesma experiência de Pedro. Tivemos a mesma expectativa e não conseguimos vivenciá-la. E Pedro precisava de algo novo, de um renovo da parte de Deus, até que Jesus se manifesta. Jesus se manifesta exatamente eles fazendo a mesma coisa que eles foram chamados por Deus para fazer diferente. Pedro diz no versículo de número 3, vou pescar. E quando ele fala vou pescar, como diz a minha mãe, os Maria vai com as outras, que são os demais discípulos, falaram, nós vamos também. A gente não... Vamos pescar. E voltaram à vida cotidiana. Talvez o Pedro representa para nós a nossa fraqueza em seguir em frente, quando não aconteceu o que acreditamos. A fraqueza de Pedro em seguir em frente, quando não aconteceu o que acreditamos. Talvez nessa noite a gente precisa voltar no eixo de Deus. Como Pedro, na manifestação de Jesus, Jesus traz de volta ele para o eixo do chamado, para o eixo daquilo que ele trabalhou na vida dele. Esse texto talvez você ouviu várias vezes, mas eu tenho certeza que tem algo especial para o teu coração nessa noite, através desse texto. Quantos crê? Amém? Então Pedro é aquele que representa para nós, quando olhamos para a dor, e os planos... Eles são sucumbidos pela dor. A vontade de Deus, ela fica distante por causa da dor. Eu disse que foi um choque aos discípulos, a morte de Jesus. E quando a gente começa a olhar muito para a dor, os planos de Deus ficam difíceis. Os discípulos no caminho de Emaús estavam leais àquilo que era a dor deles. E não viram o Senhor do lado. E Jó vai nos ensinar que quando nós não entendemos as coisas de Deus, nós temos que adorar. Jó vai nos ensinar que ele, não entendendo o que Deus estava fazendo com a sua vida, ele vai dizer, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele vai ensinar para nós que quando nós não entendemos, é hora de adorar, irmãos, não é hora de perguntar. É hora de adorar, é de cair de joelhos e entrar em adoração. Eu te digo pela vida de Pedro que para o servo de Deus não há plano interrompido. Não há nenhum plano interrompido na vida do servo de Deus, porque está escrito em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra, o que vai acontecer? Ele é fiel para terminar. Naquele grande dia, quando nós vamos encontrar com Ele. Então há uma obra acontecendo na sua vida. Quantos creem que há uma obra de Deus acontecendo na sua vida? Então, talvez Pedro olhou e falou, interrompeu tudo. Mas os planos na vida do servo de Deus não podem ser interrompidos. Porque aquele que faz planos na nossa vida, os seus planos não podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro representa para nós aquilo que nós fizemos nesse ano de 2024, que foi buscar fazer o mais fácil. Pedro, ao negar o Senhor por 3 vezes, ele volta a pescar. E o voltar a pescar, irmãos, representa para nós, eu preciso fazer uma escolha que me seja mais fácil. Mas nessa noite o Senhor está falando ao nosso coração, que é um sacrifício que nos promove. É o sacrifício que nos promove para a presença de Deus, porque se não for assim, não estaria escrito que o nosso culto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é o sacrifício que promove culto, é o sacrifício que promove adoração, é o sacrifício que abre a porta
da glória de Deus, Cristo abriu e nós agora entramos com o mesmo pensamento, com a mesma direção. Então, se nesse ano você buscou coisas fáceis, como Pedro, vou pescar, não está no plano de Deus as coisas fáceis. Não está, definitivamente, não está nos planos de Deus coisas fáceis. Aí você fala, mas o Senhor quer que eu sofra? Não, é porque importa que aquele que entre no reino de Deus faça violência. Faça violência. Violência em oração, violência em busca, violência em jejum, violência em adoração, violência em entrega. É sobre isso que nós estamos falando à luz das Escrituras. Então vou pescar é fazer aquilo que eu sei. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei. E o Senhor está chamando a gente fazer aquilo que eu ainda não conheço. Porque o nosso Deus é um Deus de mistérios. Amém? Jesus se manifesta. Versículo de número 1 diz que Ele se manifesta. E quando Jesus se manifesta, Ele tem 2 chamados. E é sobre esses 2 chamados que eu quero falar com vocês nessa noite. Esses 2 chamados que Ele apresenta aos discípulos. E esses 2 chamados é o que eu penso que o Espírito Santo quer nortear o nosso coração para 2025. Deixa eu dizer, o primeiro chamado do Senhor está no versículo 12. Vamos ler de novo. No versículo de número 12, Jesus diz assim, vinde e comei. Vinde e comei. A primeira chamada do nosso Senhor é uma chamada comum. É uma chamada simples. Ele diz assim, vinde e comeis. A princípio, quando Ele encontra os discípulos, Ele pergunta, vocês têm uma coisa de comer? Eles falaram, não, nós pescamos a noite toda e não achamos nada. Ele diz aos discípulos de que lado eles deveriam jogar as redes, deixa eles jogando as redes, e Jesus vai preparar o café da manhã. Quando Jesus prepara o café da manhã, Ele prepara um braseiro, Ele prepara o pão, e Ele já tinha um peixe, mas perguntou aos seus discípulos se tinham. Nós vamos entender isso. E Ele coloca o peixe. O texto diz que eles, ao terminar de pescar, eles conseguem levantar 153 grandes peixes. E Jesus diz para ele, traga os peixes que vocês apanharam e vinde e comei. Vinde e comer, irmãos, é Jesus dizendo para nós que esse ano de 2025, nós precisamos dar valor à vida comum. Tem algum crente aí para entender? Nós precisamos dar valor à vida comum. Há uns 4 meses atrás, eu fui em Campinas e tive um tempo com o pastor Juscelio, que vocês conhecem, pastor Juscelio de Souza, do Mevan de Campinas. E a gente teve uma tarde das 2 horas até umas 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, eu fiquei lá. E ele me levou no escritório, a gente tomou um café ali, e eu comecei a falar tudo que estava acontecendo na minha vida. Teve uma hora da conversa que eu disse assim para ele, eu falei, pastor, eu acho que nós estamos falando de coisas que não são relevantes. Vamos falar, eu queria te ouvir sobre esse assunto. E ele disse algo para mim que eu não esqueci. Ele disse assim, Carlos, aquilo que você considera comum, para Deus é o fundamento. Aquilo que você considera que é simples, para Deus é a base, é o fundamento. As coisas de Deus é o arroz e feijão. É o dia a dia do arroz e feijão. É isso que de fato é as coisas comuns de Deus que sustenta. Vai comer lanche todo dia? Alguém consegue comer lanche todo dia? Não, né? Agora arroz e feijão você come. Porque é o simples, é o que sustenta. Até cuspi aqui. É o que sustenta, é o simples. E Jesus, ao chamar os discípulos, vinde comer, Ele está dizendo para nós, o comum, eu estou no comum. Porque o versículo de número 4, olha comigo aqui no versículo de número 4, diz que, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Irmãos, para que você possa contextualizar, Jesus está ressuscitado. Jesus está como um homem físico, de carne e osso. E ele apresenta-se aos discípulos e o texto diz, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Por que eles não conheceram que era Jesus? Receba essa no seu coração. Porque ele estava muito comum demais. Ele era um homem que estava ali, comum. Deus está nas coisas comuns.
Amém? E se nós queremos entrar nesse ano com um coração diferente, com expectativa diferente, nós precisamos voltar às coisas comuns. Alguém aqui gosta de rir? Gosta de rir? Nem vou perguntar para você, Vitor. Sabe que a Bíblia diz assim, ó, em Romanos 12:15, põe aí, Rafa, para os crentes ver. Romanos 12:15, olha o que a palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A Bíblia está dizendo, você precisa ter gente para dar risada. Irmãos, tem alguns de vocês aqui, mas eu não vou revelar, mas eu gosto de estar no meio de vocês, porque é onde eu vou dar risada. A vida comum. Tem gente que não gosta de dar risada. Essa pessoa tem problema. Ah, mas não tem motivo para dar risada. Irmãos, Jesus estava ressuscitado. Ele não chega aos discípulos e diz assim, ó, eu estou ressuscitado. Agora, pessoal, vejam que eu estou ressuscitado, olha aqui. Não, ele chega e fala, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa para comer? Vinde comer. Então ele vai mostrar para nós que a ressurreição, ela tem uma vida comum. E o reino de Deus é feito de gente comum. E se nós queremos entrar nesse reino de Deus, nós precisamos entender que Deus não abandonou a criação. A criação de Deus é boa, mesmo caída, Deus criou tudo muito bom. Então, se a gente gosta de rir, a gente precisa estar nesses ambientes também. Você chora? Chora, né, irmãos? Alguns choram até demais da conta, bastante. Mas pode chorar. Chora à vontade, porque na eternidade toda lágrima vai ser recolhida e nunca mais você vai chorar. Louvado seja Deus. Então nós precisamos ter com quem chorar. Ah, você sabe quem pode orar por você? Sim. Ah, o pastor pode orar. Mas você tem alguém para chorar? Esses dias eu estava pensando, Jefferson, quem que eu vou chorar? Para quem que eu vou chorar? Será que você tem? Não, é porque a gente está sempre preocupado em ter alguém para pedir uma oração, em ter alguém para poder nos ajudar em alguma necessidade. Mas simplesmente sentar e chorar. Você tem alguém aqui que você pode ligar? Ô amigo, ô amiga, você pode tomar um café comigo? Você abraçar essa pessoa e chorar de verdade com essa pessoa. Alguns de vocês já choraram comigo e me fizeram chorar junto também. Mas você, crente, você tem alguém para chorar? O cônjuge é o básico, ok? Mas você tem alguém além do seu cônjuge? Essa é a vida comum que Jesus está apresentando aos discípulos. Se você não tiver com quem rir, com quem chorar no próximo ano, você vai ter algumas dificuldades. É isso que o texto está mostrando para nós. É simples assim. Jesus preparou um café. Olha o versículo de número 9. Acompanhe comigo. E logo desceram para a terra. Eles pescaram, desceram para a terra e viram ali brasas. Sabe quem preparou essa brasa? Jesus. Um peixe posto em cima e um pão. Irmãos, isso aqui é coisa mais comum do que essa. Ele estava ressuscitado. Ele é o Filho de Deus em carne. É o próprio Deus em carne. O próprio Deus em carne prepara uma brasa, coloca um peixe para assar e deixa um pão preparado. Ressuscitado. A vida comum. Jesus está comunicando. Ele chama os seus discípulos a uma vida comum. Ele preparou o café e olha que coisa maravilhosa. Ele foi cirúrgico. Por que ele foi cirúrgico? Porque o texto vai mostrar para nós que Pedro nega o Senhor por 3 vezes. João 18:18, na frente de um braseiro. Na frente de um braseiro, Pedro disse: eu não conheço. Jesus prepara um outro braseiro e pergunta para Pedro: tu me amas? Isso é muito forte. E ele diz ainda para Pedro e aos discípulos:
trazei os peixes que agora vocês apanhaste. Sabe o que ele estava dizendo? Pedro, discípulos, eu ainda procuro cooperadores. Eu ainda procuro gente que esteja comigo. Eu ainda preciso que vocês estejam comigo. Eu decidi que vocês estejam comigo. Mas eu te neguei na frente de um braseiro. Eu preparei outro aqui para que você possa confessar agora meu nome. E ele é cirúrgico na vida normal. Talvez nós esquecemos que um café, uma janta preparada. A minha esposa, já falei isso aqui, ela ama café da manhã. Na cama. Eu comprei até aquele negocinho. Tem na Havan, tá, homens? Vocês podem ir lá comprar, que tem lá. Tem na Havan. Amém, mulheres? Tem na Havan, dobra, dá para você guardar bonitinho lá. Você abre assim na cama, fica lindo, irmão. Dá para servir um café da manhã. Essa vida comum comunica muito. Talvez o homem diz assim, mas eu vou orar por você. Ore, mas comunica a vida comum também. É o que Jesus fez. Jesus preparou para os seus discípulos um café da manhã e foi cirúrgico na dor deles. Na dor principalmente de Pedro. Então o que o Senhor está falando para nós? Para esse ano de 2025, volta para a vida comum. Volta para a vida que o teu e o meu Senhor ensinou que nós precisamos ter. Jesus prepara o café da manhã. E essa semana eu fiz coisa que eu amo fazer. 7 mesas, irmãos. 7 mesas nessa semana eu sentei. Não dá tempo de postar. Vocês são muito bons nas postagens. Eu não consigo. E foram 7 mesas. Jesus ensinou que isso deva ser a goteira incomoda, né? Vai passar. Jesus nos ensinou. Olha como o Salmo de número 90, versículo de número 2 diz. Salmo 90, versículo de número 2. Quer ver? Sabe o que está acontecendo? A gente conta aniversário, não é assim? Tem alguém que fazia aniversário em dezembro? Aí, os dezembro aí, que são esquecidos por causa do Natal e do Réveillon. Mas Jesus não esqueceu de nós, tá? Ellen, 27, né? 27, não esqueceu de nós. Irmãos, sabe o que está acontecendo? A gente está só contando anos. A gente pega os nossos anos e começa a contar. Agora eu tenho 40, amanhã 41, mas olha o que a Bíblia diz. Está errado esse texto aí, peraí. É 92? Não, está errado. É o texto que vai dizer... Alguém procura aí, eu notei errado. É o texto que vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Passa o próximo. Deixa eu achar aqui. Irmãos, hoje eu estou bem comum. Você está vendo que eu não estou nem... Estou conversando com vocês hoje aqui. 90:12. Aí, os crentes que lê a Bíblia. Põe 90:12, Rafa, por favor. Ensina-nos a contar o que, irmãos? Que diz o texto? Contar o quê? Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que você precisa contar dia a dia. Dia a dia. Se é dia a dia, a contagem de aniversário deve ser mudada na prática de vida. Ah, pastor, quer dizer que eu devo contar que eu tenho tantos anos, tantos dias e tantas horas de vida? Se puder, glória a Deus, conte assim. Mas a Bíblia está dizendo, conta os seus dias. Por quê? Porque hoje, nas palavras do pastor Telmo, eu ouvi esse trecho da mensagem dele e achei fantástica. Quando ele disse assim, nós estamos tomados pelo Deus da correria. Estamos adorando o Deus da correria. Irmãos, por que vocês não vêm no culto? Correria. Por que a gente não consegue marcar um café? Correria. Por que você não vai na CDA? Estou na correria. Será que essa correria não virou um Deus? Será que a gente não está correndo tanto que a gente não consegue contar os nossos dias e ficou para trás os nossos filhos, as nossas esposas? Minha esposa não me acompanha o ritmo. E aí nós lembramos que quando Jacó foi encontrar o seu irmão Esaú, o texto bíblico diz assim que ele mandou os seus servos ir na frente e ele disse assim, eu vou no passo
do gado e do menino. Eu vou no passo dos gados e das crianças. Eu não vou correr na frente, porque eu não estou adorando o Deus da correria. Então nesse ano nós precisamos voltar à vida comum, a ponto de que a gente olhe para o nosso dia e entenda, será que tudo não está ficando grande demais? Grande demais e a gente está deixando de contar os nossos dias? 2025 vai ter quantos dias, irmãos? Não mudou, né? Alguém está com dúvida de quantos dias vai ter? Quantos anos vai ter 2025? 365 dias. 12 meses, um ano. Entra nesse ano de 2025 com um pensamento que Jesus está nos ensinando: vinde comer. Pensa que você tem 365 dias, não um ano. Aí que isso muda, pastor? Muda que você vai desacelerar da correria. Você vai enxergar melhor a sua casa, vai enxergar melhor os seus filhos. A gente está chegando no final do ano, a gente está olhando assim, poxa, o menino cresceu. O menino estava mamando no peito até agora, já está comendo de tudo em casa. Está abrindo até a porta do armário e pegando sozinho as coisas. Terceiro filho é poderoso, né? Primeiro só, pai, tô com fome, Isabel, pai, tô com fome. O João já vai lá, abre já e pega no armário, já, ele mesmo, quando ele não consegue abrir, ele vem, e fala para abrir. Então o menino já está comendo, irmãos. Já está comendo e a gente está na correria, porque tudo ficou grande, tudo ficou veloz. Eu estava vendo uma live de uma igreja muito conhecida aí, que eles estão celebrando o momento, a virada e a expectativa da virada, e Deus lhe fará um extraordinário na sua vida. Eu creio. Só que nós precisamos voltar ao ordinário, porque nós vivemos o ordinário, e o extraordinário Deus faz se Ele quiser. Amém? A gente vive o ordinário, não é palavrão não, tá, irmãos? Ordinário é o cotidiano, ok? A gente vive o ordinário e Deus faz o extraordinário se Ele quiser. Só que a gente só quer o extraordinário, a gente quer o grande, a gente quer o veloz, a gente quer os pais estão se preparando para dar grandes presentes aos filhos, e os filhos não querem grandes presentes, só querem os pais. A gente está tomado pelo Deus da correria e vai... James Townsend Franklin, ele disse assim: na vida do cristão deve sempre haver mais ministério privado do que público para Deus. Então o ministério privado, o ministério de contar as horas, de contar os dias, de viver a cada momento, deve ser a nossa prioridade para o próximo ano. Eu perguntei ao Espírito Santo, disse assim: Senhor, por que eu não guardo muitas coisas? Talvez você vai se identificar com isso. Por que eu não estou tendo uma boa memória, Senhor? E eu orei, irmãos, já orei 3 vezes pela minha memória. As pessoas às vezes falam, pastor, isso, aquilo. Eu falo, glória a Deus, né? Me conte mais, né, para que eu lembre. Ale, ele sabe disso. Me conte-me mais para que eu lembre, né? E eu orei, Senhor, a minha memória me ajuda. Pastor, não pode ter memória ruim, Senhor. E sabe o que o Senhor me fez ver? A sua memória está curta, porque você está na correria. Porque você fica olhando lá na frente, fazendo o que está aqui. Eu falei, meu Deus, é verdade. Eu estou tomando banho e estou pensando, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Aí fica a unha sem limpar. É uma brincadeira, tá? Mas só para você entender. Então nós estamos tão veloz que a gente não está sondando o coração. J.K. Chesterton, ele disse assim: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, é uma mulher comum e os seus filhos comuns. Quando Jesus disse, vinde, comei, ele está dizendo, volte à vida comum. Sonda o seu coração, por que você está nesse lugar? Você está nesse lugar pela foto?
Você está nesse lugar pelo tipo de story que você vai poder fazer? Ou você está porque de fato isso faz parte da sua vida, isso está no seu coração? Eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo na sexta-feira à tarde, e eu estava numa programação para estar num ambiente de pastores, no sábado pela manhã, e eu comecei a sentir uma sensação de que não era para estar lá, seria em outra cidade. Eu orei e falei: Senhor, não é para eu ir? Por quê, Senhor? Existe algo que não é para eu ir? E eu ouvi a voz de Deus nitidamente dirigindo, eu ouvi a voz de Deus falando profundamente ao meu coração, porque o seu coração não está ali. E quando o nosso coração não está, irmãos, a gente está pensando em outras coisas, a gente está se envolvendo com outras coisas. Então, traga o teu coração novamente para aquilo que é comum. E aí eu encontrei o motivo do meu coração estar lá. Eu falei: sim, então não é, nesse momento eu não devo ir. Num outro momento, sim. Então, sonda o teu coração. Por que você está fazendo isso? Por que você está vivendo isso? A correria está tomando tantas coisas e a gente está abandonando a vida comum. Vinde e comei. O abandono da vida comum é achar que Deus desprezou o que Ele criou. É achar que Deus desprezou o que Ele criou. O abandono da vida comum. Viva as histórias. Às vezes abandone o celular. Às vezes vai ter lugar que você vai ter que abandonar o celular. Eu estava... Federico Zanã, no centro, e eu vi, e tinha um bar, e de um lado e do outro eles colocaram mesas, e eu vi um casal, e eu parei, era pare para mim, e eu olhei à minha direita, tinha um casal, e o casal, os dois assim, no celular, e demorou um pouco o tempo da espera, estava passando carros, e eu fiquei olhando. Terminou e eu fiquei olhando no retrovisor. Eles ficaram um tempão, irmãos. E eu fiquei olhando no retrovisor para ver se eles voltavam a atenção um para o outro. A vida comum ali de uma mesa. Talvez eles estavam comendo, bebendo, não sei. Mas isso tem se perdido, irmãos. Nós precisamos contar histórias novamente. Meus filhos amam história. As pessoas amam história. Deus ama histórias. Amém? Deus tem feito uma história na sua vida. Você crê nisso? Amém? Nós precisamos voltar a contar as histórias. Às vezes minha filha pergunta assim: pai, como que era isso na sua infância? Às vezes eu olho e falo assim: minha filha, não tem muito interesse em contar isso não. Mas eu preciso contar. Porque essa é a vida comum. A ponto de que um dia mexeu comigo, e aqui eu abro meu coração, vocês, mexeu comigo, quando minha filha disse assim: eu já disse isso, mas vou relembrar. O pai sabe das coisas espirituais, a mãe das coisas da vida. E não deve ser assim. O pai tem que saber das coisas da vida também. Por que ela fala isso? Que a mãe sabe das coisas da vida? Porque da vida comum é a mãe que sabe. A mãe que sabe o que tem que comer. A mãe sabe a hora que tem que dormir. A mãe sabe se isso é bom. Mãe, misturar isso aqui com isso aqui vai ficar bom? O pai não vai saber, porque o pai não sabe nada da vida comum. Vocês riem, mas mexeu comigo, irmão. Mexeu comigo. Por quê? Porque a vida comum não viver ela é um abandono daquilo que Deus criou. E Jesus disse: vinde e comei. Agora eu pergunto a você: se você ressuscitar, você vai perguntar se tem peixe para comer? E aí? Isso é que Jesus fez para mostrar para nós que a vida comum precisa retornar no ano que vem. Você sabe que talvez algumas coisas que aconteceu na sua vida nesse ano de 2024, frustrações, decepções e até pecados, foi porque você não se blindou na vida comum. Foi porque você não viveu, não esteve perto de pessoas que realmente você deveria considerar, pessoas que são de Deus. Você desconsiderou. Então, olha a importância da vida comum. A importância de estar em ambientes comuns. O culto sempre tem que ser extraordinário, mas às vezes ele não vai ser. Às vezes o culto vai ser isso, vai ser um louvor bom, uma palavra, uma oração. Eu vou abraçar o irmão e vou para casa. Esse comum te fortalece por muitos dias.
que Deus nos dê uma vida comum. E aqui, para concluir, a segunda chamada de Jesus, não mais importante que a outra, mas aquilo que vai falar ao nosso coração, está no versículo de número 19. Quantos aqui estão recebendo essa palavra? Amém? Estão entendendo que ela é de Deus? Algumas coisas vão ter que mudar. Você vai precisar colocar mais vida comum na sua vida. Jesus está nela. E aí ele diz aos discípulos, após ele chamar os discípulos para comer, eles jantaram depois, e ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? Aí ele diz assim, eu até disse hoje pela manhã aos líderes, apacenta os meus cordeiros. Aqui ele fala cordeiros, irmãos, porque o cordeiro é a ovelha de um ano. Então Jesus estava mostrando a Pedro, dizendo o seguinte, eu tenho um apreço pelas crianças. Pedro, apacenta as minhas crianças. Na igreja, apacenta as minhas crianças, cuida delas. Depois ele vai falar, apacenta as minhas ovelhas. Depois de novo, apacenta as minhas ovelhas. E no final de tudo isso, ele renova o chamado de Pedro. Ele diz assim, para Pedro e aos discípulos, segue-me. Após ressuscitado, ele diz, vinde comer, e comunica com eles a vida comum. Depois, ele comunica o chamado. Em 2025, você precisa entender que o chamado de Deus para a tua vida é imediato. Está na hora de ouvir e obedecer. Está na hora de ouvir e de obedecer. Não aguarde mais uma estrutura. O chamado de Cristo aqui parece sem conteúdo. Segue-me. Segue-me. Por quê? Porque, conforme diz Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim, o segue-me é o próprio Cristo. Não tem conteúdo, não tem uma receita, é o próprio Cristo. Esse ano de 2025, o seu coração precisa estar mais piedoso para Cristo, para a pessoa de Cristo. Segue-me, segue-me, vai falar de ouvir e obedecer. É um chamado imediato, sem aguardar as estruturas. João começa a pregar no deserto, e ele começa a pregar no deserto sem nenhuma estrutura, sem nenhum templo, sem nada. Sabe o que eu quero dizer? É que eu quero dizer que tem gente esperando demais, esperando o marido se converter, esperando o filho voltar, esperando dinheiro no bolso, esperando o pastor ordenar, esperando ser instituído na igreja, esperando ser reconhecido. Mas o chamado segue-me é o chamado do próprio Cristo, e é um chamado imediato, irmãos. É um ano de nós seguirmos a Cristo e entender que o chamado de Cristo não começa numa geografia, mas no coração. Não começa numa estrutura. Deus não dará estrutura para que você comece a segui-lo. É um chamado sem conteúdo visível, porque é o próprio Cristo que chama. Segue-me. Vai para onde? Segue-me. Vai fazer o quê? Segue-me. Abraão, sai da terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. É um ano de que a sua fé precisa realizar mais do que aconteceu nesse ano passado. Sim, a vida comum, mas o que a sua fé pode realizar? Porque a palavra diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas é o firme fundamento de alguém que acreditou, que não é uma crença, é um agarrar numa promessa que Deus disse. Eu pergunto nessa noite, será que nós vamos ver nesse ano de 2025 o que a sua fé pode realizar? Alguém está aqui para dizer amém? Eu quero ver, irmãos, eu quero ver o que a sua fé, para você também entrar na galeria de Hebreus 11. Pela fé Abel ofereceu o maior sacrifício a Deus, pela fé Enoque andou com Deus, pela fé Abraão ofereceu. E pela fé, o que você vai fazer? Segue-me. Segue-me é um convite curto, é um convite muito curto, mas é um poder extraordinário. Se existe o extraordinário diante de Deus, está no segue-me, está em obedecer.
Será que nós estamos preparados para uma nova agenda de Deus? Será que Cristo pode nos dar uma nova agenda? Será que Ele pode renovar aquilo que Ele falou para nós? As palavras já ouvidas. Tem gente aqui com palavras adormecidas, mas o Cristo que preparou um braseiro para Pedro e disse para ele: segue-me, é o mesmo que está falando ao teu coração hoje. Ah, pastor, tem algo que queima no meu coração para fazer. Vai ficar queimando até quando? O chamado segue-me é imediato. A geração que nós estamos vivendo é uma geração de muito queima e pouco ação. O segue-me é: saia do contexto da tua agenda e vem para a agenda de Deus. Quantos querem entrar na agenda de Cristo? Amém. Você pode dizer assim comigo: Senhor, pode fazer na minha vida a tua agenda. Será que o Cristo poderoso pode te convidar para a agenda dele? Será que Ele pode te levar a lugares que você ainda não conhece? Será que 2024 vai terminar assim, sem nenhuma expectativa do segue-me ser obedecido? Os dois chamados do Senhor: vinde comer e segue-me. Dois chamados simples, curtos, objetivos. A vida de ressurreição, a vida no reino é essa. A vida do Cristo é essa. Será que nós vamos cochear entre dois pensamentos? Segue-me. Segue-me não é uma ideia. Não é uma ideia, não é uma boa ideia de Cristo para nós. Segue-me é uma ordem. Segue-me é uma chamada que deveria nos consumir, que deveria romper as trancas que está nos prendendo, as trancas das estruturas, as trancas dos achismos, as trancas que faz com que nós colocamos a vontade de Deus como um condicional. Ah, Senhor, se eu tiver isso. Quantas pessoas pensam que vão fazer as coisas para Deus na hora que tiver dinheiro? Pelo amor de Deus, o Senhor não espera o nosso dinheiro. Se fosse assim, Ele não encontrou Davi pelo dinheiro, mas Ele encontrou pelo coração. Deus só precisa de gente disposta. Será que esse ano eu vou conseguir ver na tua vida as obras de Deus por meio da sua fé? Alguém pode dizer amém? O segue-me é aqueles que entenderam que podem até mesmo ter se frustrado em algumas situações de 2024, podem até se sentido limitados, mas o Cristo poderoso que está ressuscitado está renovando, está fazendo algo novo, está trazendo tudo de novo, está trazendo novas expectativas em Deus, não em homens, não em estruturas, expectativas não em coisas, não em economia. Irmãos, não mudou nenhum plano para a igreja em 2025, ainda que temos ainda um governo que nós estamos olhando, falando: meu Deus, o que será do nosso país nos próximos 2 anos? O governo não está legal. Irmãos, a nossa expectativa não está no governo, a nossa expectativa está naquele que nos chamou: segue-me, porque Ele é o fiador. Ele é o fiador, Ele sustenta a tua casa, Ele sustenta a minha família. O segue-me é um chamado sem conteúdo, mas porque é o Cristo só, e Ele é suficiente. E eu quero orar com você nessa noite, para que os seus olhos sejam abertos, e você entenda esse chamado tão simples do Senhor, porque Ele disse assim em João 14:21, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O Senhor, como a Pedro, te cura nesta noite, e te dá instrução, e te renova o caminho. O segue-me deva ser uma decisão imediata. A conclusão desse sermão dessa noite é: a vida comum está totalmente ligado ao extraordinário de Deus. A vida comum. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida, através da vida comum, e obedeça o segue-me do Cristo poderoso.
daquele que chamou, aquele que é o fiador de todas as coisas, aquele que é a representação máxima da garantia de Deus. Cristo é a representação máxima da garantia de Deus. Se eu tiver o Cristo, se eu tiver o seguindo, eu não preciso olhar para trás. Se eu estiver seguindo, eu não preciso ter insegurança. A pergunta é: você está pronto para viver a vida comum na presença de Deus? Está pronto para poder seguir o Cristo? Porque se você olhar para Ele, se você o segui-lo, você vai saber aonde Ele vai. Jesus está conduzindo uma igreja para um tempo muito difícil que virá. Ontem à tarde Deus me deu um sonho, eu termino com isso. Ele me deu um sonho. Não era esse púlpito, era um lugar diferente. E eu percebi a presença de Deus vindo. Minhas pernas bambeou. Alguém veio e me segurou. E o que eu dizia era: tempo de guerra está chegando. Um tempo de guerra está chegando. Prepare-se, um tempo de guerra está chegando. Só que a boa notícia é que toda guerra há um vencedor. E a melhor de todas é que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se os dias ficarão mais escuros, o segue-me dele me dá garantia. Ele é a luz, não uma lanterna. Ele é a própria luz, não é uma lanterna. Não tem perigo de acabar a pilha. Não tem perigo de acabar a força, aleluia. Segue-me. Segue-me. O Cristo poderoso te chama, segue-me. Você pode ficar em pé. Se alguém aqui essa noite quer renovar em Deus, viver algo novo em Deus: Senhor, eu me identifico com Pedro, eu preciso ser renovado. Eu estou entrando em um ano de algumas situações que não aconteceram. Eu voltei a pescar. Mas será que Ele vai se manifestar para me encontrar? E Ele está dizendo para nós: sim, Ele já está aqui. Nós pedimos, Senhor, nessa noite: faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Nos chama novamente. Queremos entrar nesse próximo ano como filhos que entenderam um chamado. Como filhos que entenderam que há um chamado para a nossa vida comum, mas há um chamado para apacentar, para servi-lo. Oh Deus. Pai, nós oramos. Fale com o Senhor nessa noite. Diga para Ele, apresenta para Ele o que precisa ser renovado na sua vida, o que precisa fazer novo na tua vida. Senhor, faça de novo. Diga para Ele: Senhor, faça de novo. Faça de novo, faça de novo. Faça de novo. Faça de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Olha Ele se manifestando na tua vida. Espírito vem, Espírito vem. Diga para Ele: Senhor, eu não vou esperar, eu vou te seguir. peça para Ele: vem me visitar novamente. Declare: vem me visitar hoje aqui. Pega sua voz. Que essa canção seja uma oração. Eu quero conhecer mais de Ti. Oh, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito
hoje aqui. Senhor, nos visita, se manifesta a nós. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Pega a sua voz e declare para ele: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.